Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre o inferno. Vamos lá. Primeiro, a definição secular de inferno. A definição secular de inferno diz que é um lugar subterrâneo, onde estão as almas dos mortos. Segundo o cristianismo, é um lugar em que as almas pecadoras se encontram após a morte, submetidas a penas eternas, ou seja, lugar em que se encontram os que morreram sem salvação. Essa aqui é uma definição de um dicionário da língua portuguesa. Então, eles dizem que o inferno é um lugar subterrâneo onde estão as almas dos mortos e que, segundo o cristianismo, é um lugar para as almas pecadoras, onde elas se encontram após a morte. E lá são submetidas a penas eternas. Ou seja, é um lugar em que se encontram os que morreram sem salvação. Essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. 2. A definição bíblica de inferno. Biblicamente falando, inferno significa lugar ou estado de separação de Deus, lugar de suplício, penas e açoites, criado e mantido por Deus, inicialmente para lançar os anjos rebeldes e depois a fim de guardar as almas dos ímpios e iníquos. Então vamos esclarecer aqui. Biblicamente falando, é um lugar de estado de separação de Deus. Então, a alma que está no inferno, ela está separada de Deus. Então, vamos entender. Separação eterna de Deus significa morte eterna. Por quê? Presença de Deus eterna significa vida eterna. Então, aqueles que estão separados de Deus, eles estão mortos eternamente. Também diz aqui que lá é um lugar de suplício, de penas e açoites, criado e mantido por Deus. Isso aqui é que muita gente tem dificuldade de entender. O inferno, ele foi criado e mantido por Deus. Para quê? Inicialmente para lançar os anjos rebeldes, depois a fim de guardar as almas dos ímpios e iníquos desta terra. O inferno não foi criado por Satanás. O inferno foi criado por Deus para punir os anjos rebeldes após a queda e depois para também enviar para lá as almas dos ímpios que passam na face da terra, aqueles que não têm parte com Deus, aqueles que são separados de Deus. Terceiro, a veracidade do inferno. Segundo a Bíblia Sagrada, o inferno é uma realidade e não ficção. As Escrituras Sagradas asseveram que o inferno foi criado por Deus, a fim de separar aqueles que não possuem parte com ele, ou seja, aqueles que se identificam com o maligno. Então, o inferno ele é uma realidade. Muitos dizem que o inferno não existe, que é algo conceitual, ou até mesmo que o inferno é nesta terra. Porém, a Bíblia Sagrada nos assevera que o inferno foi criado por Deus a fim de separar aqueles que não possuem parte com ele. Como nós lemos no tópico anterior, primeiramente para os anjos caídos
e depois para aqueles que se identificam e têm a natureza do maligno. Então vocês lembram lá de Caim e Abel. Abel tinha a natureza de Deus e Caim tinha a natureza do maligno. Então aqueles que se identificam e têm a natureza do maligno são lançados no inferno. Mateus, no capítulo 13, versículo 38, também diz: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, no mundo, nós temos a boa semente, que são aqueles que são filhos do reino, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E nós temos o joio, que são os filhos do maligno. Também podemos ampliar isso aí para a igreja fiel e a igreja infiel. Nós temos o mundo, a igreja fiel, e temos a igreja infiel, que não tem parte com Deus. Em Mateus 25, 41 também diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui é Jesus falando a respeito do rei. Então, o rei é o nosso Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o inferno é uma realidade, e todos aqueles que não têm parte com Deus serão lançados lá. Quarto, a palavra inferno. Existem várias palavras para inferno descritas na Bíblia Sagrada, a saber, Sheol, Hades, Geena, abismo e lago de fogo e etc. Todos esses termos referem-se ao inferno, demonstrando assim que existem vários tipos de inferno e várias formas de apresentação. Então, quando nós encontramos na Bíblia a palavra inferno, ela pode ser traduzida de Sheol, de Hades, de Geena, de abismo e lago de fogo. Algumas vezes nós encontramos até essas palavras aqui originais escritas na Bíblia, mas em muitas vezes ela está escrita como inferno, mas todas elas têm um significado. E já já nós estaremos vendo o significado de cada uma delas. 5. O primeiro inferno. E aqui virá numa sequência de criação. O primeiro inferno a ser criado foi o abismo. A primeira palavra bíblica referente ao inferno aparece na ocasião da queda de Lúcifer. Naquela ocasião, ele foi arremessado para fora do céu, inaugurando assim o primeiro lugar de separação universal de Deus, chamado abismo. Então, o primeiro inferno a ser criado foi o abismo, um local para ser lançado Satanás e os seus anjos. Naquela ocasião, ele foi arremessado para fora do céu, arremessado por Deus, inaugurando assim o primeiro lugar de separação universal de Deus, chamado abismo. Isaías, capítulo 14, versículos 11 e 12, diz assim: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som de suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada,
como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, o primeiro local em que é citado aqui o abismo, e ali foi utilizada a palavra sepultura, né? O abismo foi lá quando Satanás e os seus anjos caíram do céu. Em Isaías 14, 13 e 15 ainda diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O abismo foi o primeiro inferno a ser criado, onde foi lançado Satanás e os seus anjos. Sexto, o segundo inferno é o Sheol. A segunda palavra bíblica referente ao inferno aparece nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, referindo-se à sepultura. Sheol, ou sepultura, é uma palavra hebraica que significa sepultura. Essa expressão de inferno exemplifica o local ou lugar de separação do corpo. Então, toda vez que a palavra Sheol aparece na Bíblia, e ela pode ser traduzida também como inferno e traduzida como sepultura. Então, quando a palavra Sheol aparece, ela é uma palavra que significa sepultura. Essa expressão de inferno exemplifica o lugar de separação do corpo. Então, quando a pessoa morre, ela vai para o Sheol, para a sepultura. Também citado na Bíblia dessa forma, como sepultura ou inferno. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então o Senhor pode colocar na cova, mas também pode tirar da cova. Sétimo, o terceiro inferno, Hades. A terceira palavra bíblica referente ao inferno aparece nas Escrituras do Novo Testamento. Nas línguas originais, a Bíblia usa a palavra hebraica Sheol, ou sua equivalente grega, Hades, mais de 70 vezes. As duas se relacionam com morte. Algumas traduções da Bíblia as traduzem como sepultura, inferno ou cova. A palavra de Deus associa Sheol e o Hades com o tipo de morte que haverá ressurreição no fim dos tempos. Então vamos lá. Sheol e Hades são palavras semelhantes. Então todas as duas significam sepultura, inferno ou cova. E é interessante, porque a palavra de Deus associa o Sheol e o Hades com o tipo de morte da qual haverá ressurreição no fim dos tempos. Então, o que acontece? No fim dos tempos, nós vimos ali no versículo anterior que Deus pode colocar na cova e Deus pode tirar da cova. Então, no final dos tempos, aqueles que estão na cova, poderá haver uma ressurreição lá no final dos tempos. E para que essa ressurreição daquele que está na cova? Será a ressurreição para julgar no grande trono branco. Então haverá o julgamento daqueles que não têm
a natureza de Deus. Então, eles ressuscitarão no final dos tempos. Apocalipse 20:13 diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Mais uma vez, esse julgamento aqui não é o julgamento dos salvos. Os salvos estarão lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, recebendo o seu galardão. Esse julgamento aqui é o julgamento do grande trono branco. Então, esses que estavam no Hades, esses que estavam no Sheol, eles serão ressuscitados para serem julgados no grande trono branco. Oitavo, o quarto inferno, Geena. A quarta palavra bíblica referente ao inferno aparece nas escrituras do Novo e Antigo Testamentos, referindo-se ao Vale de Inom, onde constantemente havia mau cheiro e carne em combustão. As nações tinham por costume fazer diversas coisas obscuras neste local, como feitiçarias e outras coisas mais. Além disso, em certa ocasião, até mesmo alguns reis israelitas ímpios fizeram sacrifícios idólatras neste vale, sacrificando crianças. Os judeus, Jesus e os apóstolos usaram esta palavra para exemplificar o castigo eterno e o futuro estado de espírito sem Deus. Então vamos lá, vamos por partes. A quarta palavra que se refere a inferno na Bíblia aparece nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, referindo-se ao Vale de Inom. O que é o Vale de Inom? Era uma localidade que ali havia próxima a Israel, que funcionava praticamente como um lixão. Tudo que era podre, tudo que era estragado, tudo que tinha que ser queimado, era levado àquela localidade. É por isso que havia mau cheiro e cheiro de carne em combustão. As nações tinham por costume fazer diversas coisas obscuras naquele local, como feitiçaria e outras coisas. Além disso, em certa ocasião, até mesmo alguns reis israelitas ímpios fizeram sacrifícios de crianças naquele local. Então era um local terrível. Era uma cena horrível, cheiro horrível, tudo horrível naquele local. Então, os judeus, Jesus e os apóstolos usaram a palavra Geena para exemplificar o castigo eterno e o futuro do estado do espírito sem Deus. Então, eles exemplificavam que o inferno seria tão horrível e devastador como aquele lugar que se encontrava ali, o Vale de Inom. Então, era um exemplo de inferno que era utilizado. Então, a palavra Geena significa esse tipo de inferno. Em Jeremias, no capítulo 7, versículos 30 e 31, diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então, o que aconteceu? Os reis de Israel, os filhos de Judá, construíram
lá nos altos de Tofete, que é um lugar, lugar da chama de fogo, era um lugar que estava sempre pegando fogo, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo, fizeram um altar, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, com sacrifício a Deus. E Deus diz aqui, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então eles utilizaram das suas próprias mentes, dos seus próprios corações, acharam que era Deus que estava falando com eles e queriam sacrificar os seus filhos e as suas filhas naquele lugar terrível, de mau cheiro, de coisas horríveis. Então passou a ser um exemplo de inferno aquele lugar terrível. 9, o quinto inferno é o lago de fogo. A quinta palavra bíblica referente ao inferno aparece nas escrituras do Novo Testamento, referindo-se ao lugar de separação eterna ou morte eterna, que acontecerá na consumação dos séculos, após o juízo final. Na ocasião, Satanás, a morte, o Hades, serão lançados lá para separação eterna. Então, a quinta palavra que nós encontramos na Bíblia, referindo-se ao inferno, é o lago de fogo. Lago de fogo e enxofre, muitas vezes citados assim. Referindo-se a um lugar de separação eterna ou morte eterna. Separação eterna ou morte eterna significa ausência de Deus eterna, que acontecerá na consumação dos séculos após o juízo final. Então, após o juízo final, o juízo do grande trono branco, Satanás, a morte e o Hades serão lançados lá para a separação eterna. Então, não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Então, tudo isso vai ser separado de Deus eternamente. E os salvos estão na glória com Deus. Estão no céu com Deus. Essa situação aqui do juízo final, lembro mais uma vez, que não é para os salvos. É para aqueles que são separados de Deus ou inimigos de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, o diabo e toda a sua corja será lançada no inferno para sempre, para serem atormentados. Essa questão aqui da besta e do falso profeta, mais à frente nós teremos um estudo sobre escatologia, que nós estaremos explicando direitinho quem são essas figuras, mas que serão lançadas no inferno também. Apocalipse 20, 14 e 15 diz: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, se a pessoa não tem um nome no livro da vida, significa que ela não tem parte com Deus. E se ela não tem parte com Deus, obviamente ela tem parte com Satanás e será lançada no lago de fogo e enxofre. 10º, a população do inferno. Sua população é composta de seres separados de Deus. Não importa qual seja a palavra empregada, se Sheol, Hades, Geena, abismo, lago de fogo e etc. Todos os habitantes do inferno são inimigos de Deus. A população do inferno é formada por Satanás, anjos caídos, demônios, seres não salvos e a totalidade dos condenados,
que habitarão para sempre com Satanás. Então, inferno não é lugar de salvo. Todos os salvos estarão com a vida eterna com Deus. Inferno é lugar daqueles que são inimigos de Deus. E olha a lista aqui, ó. Satanás, anjos caídos, demônios, seres não salvos e a totalidade dos condenados, que habitarão para sempre com Satanás, ou seja, eternamente longe de Deus. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Conclusão: inferno é o lugar ou estado de separação de Deus, lugar de suplício, penas e açoites. Não importa qual seja a palavra empregada, todos os habitantes do inferno são inimigos de Deus. Sua população é composta de seres separados de Deus, ou seja, nenhum salvo será julgado e condenado ao inferno. O julgamento do grande trono branco não será para os filhos de Deus, mas para seus inimigos. Então, aqueles que são os inimigos de Deus serão lançados no inferno junto com Satanás. Bem, irmãos, chegamos ao final do estudo de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.